figura em termos mais amplos, né, para a gente ter uma ideia de como fica esse mapa da Europa Oriental, porque a gente olhou de uma maneira meio picada, queria fazer uma perspectiva um pouco mais global, né, para a gente ver como é que ficam essas fronteiras de uma maneira um pouquinho mais global. Então aqui a gente tem o mapa, né, da Europa Oriental após a Primeira Guerra. Então a gente percebe essas áreas listradas são as regiões que constituíam o antigo Império Austro-Húngaro. Então você percebe como a Sérvia cresce, formando a Iugoslávia, como a Romênia cresce, né, pela incorporação da Transilvânia, o surgimento na Tchecoslováquia, né, inclusive ingressando aqui, né, em parte em território alemão, mas incorporando o antigo Império Austro-Húngaro, o tamanho da Polônia que surge, o corredor polonês que nós falávamos, né, aqui a cidade livre de Danzig, e territórios, né, os países bálticos e Finlândia, que são independizados e que eram antigamente territórios da Rússia czarista. Grande parte da Polônia era território da Rússia czarista, uma outra parte da Alemanha, uma outra parte do antigo Império Austro-Húngaro. Tá? Então isso é o que você vai ter na Europa Oriental pós-Primeira Guerra. Eu sei que são várias informações, mas para vocês perceberem, né, que todas essas decisões são tomadas aproximadamente em 6 meses. Né? E em cada uma dessas fronteiras você vai ter comissões de demarcação de fronteiras, isso vai gerar vários problemas diplomáticos específicos durante os anos 20. Eu não vou ter condições de discutir todos, né, porque a gente vai ter um tempo também exíguo, mas é só para vocês terem uma noção da complexidade das questões que a Conferência de Paris foi obrigada a tratar. Bom, o último ponto é o Império Turco. Antes de a gente chegar na questão que nos move, que é como essas decisões foram construídas, a gente tem que olhar o Império Turco. Vocês lembram que eu falei que o Império Turco, na verdade, tem 2 tratados? Um primeiro, draconiano, que é o de Sèvres, e esse tratado acaba motivando uma revolta militar, né, liderada por um dos generais do antigo Império Turco, né, o Mustafa Kemal, que vai permitir, a partir de vitórias militares específicas, uma mudança da situação, né, geopolítica da Turquia. E aí um novo tratado é assinado em que a Turquia consegue reverter parte dos termos draconianos de Sèvres. Então vamos só olhar para comparar os dois lados. Como é que ficaria a Turquia caso a revolta militar do Mustafa Kemal não tivesse eclodido em 1920 e não tivesse sido vitoriosa entre 1920 e 1923, tá? Não tem um mapa aqui do Império Turco todo, mas o que acontece é que no Oriente Médio, Oriente Próximo e Península Arábica, você vai ter ao sul da Península Arábica protetorados britânicos, basicamente, região de Iêmen, etc., tudo protetorado britânico. Aqui você vai ter a formação de um reino árabe, que vai dar origem, no início dos anos 30, à Arábia Saudita, né? Um reino árabe também com fortíssima influência britânica. E as áreas estratégicas do Oriente Médio e Oriente Próximo, que inclusive áreas que já se conhecia, né, em parte por causa da riqueza petrolífera, petróleo que já passa a ser, nesse contexto, uma matéria-prima estratégica, né, por causa do motor de combustão interna, nesse contexto de segunda Revolução Industrial. Essa região do Oriente Médio e Oriente Próximo vai ser repartida em protetorados entre França e Grã-Bretanha. Então, Síria e Líbano ficam como protetorados franceses, e Iraque, Transjordânia, Palestina ficam como protetorados britânicos. Tá? Então, aqui embaixo não vai mudar muito Sèvres e Lausanne. Basicamente, mantém-se a mesma coisa. O que muda mesmo é a Anatólia. A península da Anatólia muda radicalmente entre esses dois tratados. Segundo Sèvres, como você pode perceber, a Turquia seria só a região laranja. A Turquia seria a região laranja que está no mapa. Tá? Sendo que o que está contornado em verde e o que está contornado em roxo seriam áreas dentro da Turquia sob esfera de influência italiana e francesa. Tá? Então, a Turquia soberana seria simplesmente essa área mais centro-norte da Península da Anatólia. O que está em amarelo, tanto no antigo Império Turco Europeu como ali no litoral da Península da Anatólia, seria grego. O que está listrado, que basicamente é a área estratégica dos estreitos, seria internacionalizada. Então, não pertenceria também à Turquia, seria internacionalizada. Tá?
essa área aqui, basicamente um mostarda, perdoe-me se a minha condição de descrever cores não é tão perfeita, mas esta área aqui formaria o Kurdistão, também sob influência dividida entre França e aqui em vermelho influência britânica. E esta área aqui em verde formaria território da Armênia. Então você teria um Kurdistão, uma Armênia, território sob possessão grega, uma área internacionalizada e uma Turquia com parte do seu território sob influência francesa e italiana. Não é à toa que esse tratado gerou uma revolta, por determinados setores militares do antigo Império Turco, que o consideraram absolutamente inadmissível. O que se reverte de Sèvres para Lausanne é que a Turquia moderna surge, ou seja, aquilo que está em preto vira a Turquia moderna, territórios que a Grécia teria no litoral da Península da Anatólia, evidentemente, não são dados à Grécia. A Grécia é expulsa, na verdade, pelo exército do Mustafa Kemal do litoral da Anatólia. Itália perde toda a influência também na região, não teria uma esfera de influência na região. Kurdistão, território da Armênia, ali mais ao nordeste, deixam de existir. A Armênia soviética vai surgir, mas ela não vai incorporar a região da Armênia turca. E na parte mais do Oriente Próximo, como eu disse, continua a mesma situação. Oriente Médio e Oriente Próximo dividido entre França e Grã-Bretanha em protetorados, e o centro da Península Arábica dando base ao Reino da Arábia Saudita, e o sul, basicamente, como um protetorado britânico. Então, como eu disse, são várias informações, evidentemente, mas é para vocês perceberem a importância e a profundidade de várias das decisões que são ou legitimadas ou, em alguns casos, tomadas, criadas pelos principais líderes das grandes potências em Paris em 1919. Tá? Muito bem, para a gente fechar essa parte informativa, eu queria só apresentar para vocês um mapa comparativo da Europa pré e pós Primeira Guerra Mundial. Aí a gente integra, a gente não tem aqui o Império Turco-Otomano para fazer a comparação, mas pelo menos com relação à Europa a gente integra o antes e o depois. Então aqui você tem o Império Russo, como eu disse, entrando aqui em grande parte do que vai ser a Polônia, entrando na Finlândia, pegando toda a região dos estados bálticos, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e a Bulgária com a saída para o mar aqui próximo ao Mediterrâneo. Tá? Este mapa, diante das transformações que nós colocamos, vai ficar assim. Então, por exemplo, no caso da Alemanha, o que está num roxo mais escuro são os territórios que a Alemanha perde, formando o corredor polonês, Alsácia-Lorena, e perde inclusive a região aqui do Porto Livre de Danzig. O que está em vermelho mais escuro são os territórios que a Rússia perde, grande parte da Polônia, os estados bálticos, Finlândia. O que está em laranja são os territórios que a Áustria-Hungria perde, Tchecoslováquia, Transilvânia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, ali a Ístria, Trentino, Tirol para a Itália e aqui para a Sérvia. E o que está num verde mais escuro, território da Trácia, que a Bulgária perde. Tá? Então, não dá para nós discutirmos a instabilidade do sistema internacional europeu do entreguerras, que é evidentemente uma parte constituinte, fundamental da crise do sistema internacional que vai originar a Segunda Guerra Mundial, sem a qual a gente não entende o sistema internacional contemporâneo. Não dá para fazer essas ligações sem a gente ter um conhecimento muito aprofundado dessas mudanças que acontecem exatamente na Conferência de Paris. Tá? Por isso que eu estou, talvez até de uma maneira excessivamente detalhista, batendo em teclas, porque elas vão ser importantes em momentos posteriores do nosso curso. Agora a gente vai... Nossa, ficou muito escuro, né? Não sei se dá para vocês enxergarem. Agora a gente vai discutir a segunda questão, que é o que me interessa. A primeira questão, como a gente falou, era mais um caráter informativo. Era para nós equalizarmos, porque eu vou utilizar aqui várias informações que eu preciso que vocês tenham minimamente para a gente poder estabelecer o diálogo e a reflexão juntos. Mas o que me interessa mesmo é a segunda pergunta.
como essas decisões foram construídas. Em particular, no que se refere ao problema alemão. Como que essas decisões foram construídas. E aí, a partir disso, a gente vai ter condições de pensar quais foram as implicações dessas decisões. Né? Entendendo como elas foram construídas, projetos que foram engavetados, interesses que não conseguiram ser concretizados, e a partir disso, a gente pensa como que essas decisões tiveram implicações na Europa, né, e no mundo do pós-Primeira Guerra Mundial. Bom, para discutir como as questões foram construídas, a gente vai fazer uma divisão em 3 pontos. Primeiro ponto é discutir um pouco as interpretações sobre a Conferência de Paris. Ou seja, quais são as interpretações de historiadores, estudiosos em geral, sobre como as construções de decisões foram feitas e, sobretudo, quais os impactos dessas decisões. Quais são as interpretações mais importantes, tá? Claro que eu vou ter que ser breve, vou ter que ser sintético, mas a gente vai discutir basicamente duas grandes linhas interpretativas. Depois, algumas informações básicas sobre a conferência, em particular, a maneira pela qual a conferência foi organizada, como a conferência se estruturou. Se a gente quer entender como que as decisões foram construídas, a gente precisa entender como que a Conferência de Paris foi organizada, como é que ela foi estruturada em termos de formulação de políticas. Quem tinha poder? Quem não tinha poder? Quem tinha voz? Em que canais essa voz poderia ser escutada? Tá? Terceiro aspecto, e esse é o aspecto principal. Quais foram as posições das potências sobre temas centrais da conferência? Em particular, o problema alemão e a questão da Liga das Nações, que era o grande aspecto, o grande ponto da agenda wilsoniana dentro da Conferência de Paris. Como é que esses 2 pontos centrais foram negociados, foram construídos coletivamente? Tá? Tudo bem? Vamos então com relação às interpretações sobre a Conferência de Paris. Como eu disse, vou ter que ser bem simplista, bem sintético, né? Mas a gente pode ver dois grandes grupos interpretativos, 2 grandes linhas interpretativas. A primeira linha é o que eu chamo aqui de testemunhas oculares, né? E que, na verdade, você vai encontrar em vários estudiosos, inclusive mais recentes. Mas ela nasce mesmo, né, com algumas das testemunhas oculares que participaram do próprio processo de construção da paz em Paris. Entre elas, o Harold Nicolson, que é o primeiro citado, né, que era um adido diplomático britânico, vai escrever um livro em 1919, chamado Peacemaking, tá? Um livro que vai ter uma importância grande, sobretudo na Grã-Bretanha. O segundo dispensa apresentações, né, que é o John Maynard Keynes, que vai ter uma importância enorme no pensamento econômico nos anos 30, mas que poucas pessoas, ou ele é menos conhecido, não poucas pessoas, mas ele é menos conhecido pela participação que ele teve dentro da Conferência de Paris, em particular como um adido do Tesouro Britânico, né? E ao sair da conferência, ao retornar para a Grã-Bretanha, ele vai escrever uma obra que vai ter um impacto enorme na opinião pública britânica, norte-americana e alemã, que é uma obra chamada As Consequências Econômicas da Paz, que é escrita também em 1919. E por último, o Ray Baker, que era um assessor de imprensa próximo, muito próximo do presidente Wilson. Tá? Ele vai escrever uma biografia sobre o Wilson. Em vários trechos da biografia, ele dá uma ênfase na Conferência de Paris, e a interpretação que aparece, né, na obra do Baker é uma interpretação que a gente pode alinhar com as posições tanto do Keynes quanto do Nicholson. Se eu pudesse resumir essas posições, como é que eu resumiria, né? Os 3, e toda uma linha historiográfica a partir deles, bate muito na tecla de uma dualidade. De um lado, uma França muito revanchista, atuando com princípios da antiga política, como alguns chamavam, da velha diplomacia, querendo impor uma paz punitiva, extremamente draconiana sobre a Alemanha em particular, né? E por um outro lado, um idealismo norte-americano, um idealismo wilsoniano de construir um sistema internacional baseado na segurança coletiva e tentando o máximo possível impedir, por exemplo, que a França penalizasse excessivamente a Alemanha.
E no final das contas, apesar da Grã-Bretanha, do Lloyd George, ter tentado fazer uma espécie de meio termo entre esses dois extremos, a França teria conseguido colocar o seu projeto muito mais em prática do que o idealismo wilsoniano, dentro dessa perspectiva. E que, portanto, a paz punitiva que surge em Paris, que surge concretizada pelo Tratado de Versalhes, é vista por um conjunto de estudiosos como geradora responsável direta, no caso, pelas instabilidades dos anos 20, dos anos 30 e, portanto, da própria Segunda Guerra Mundial. Né? Há, inclusive, alguns autores que usam o termo Guerra dos 30 anos, propriamente. Não há uma divisão entre Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A paz de Paris não teria sido uma paz efetiva, não é uma paz de Versalhes e muito mais um armistício, muito mais uma trégua que vai criar profundos ressentimentos, profundos revanchismos nessa Alemanha de Weimar, da base para um fascismo, não apenas na Alemanha, mas em outros países, que vai desaguar na Segunda Guerra Mundial. Essa interpretação, que eu vou denominar aqui como interpretação tradicional da Paz de Paris, ou interpretação tradicional de Versalhes, ela vem sendo contestada fortemente por estudos mais recentes, que não são hegemônicos, mas que precisam ser citados aqui. E a gente precisa refletir sobre eles. Eu peguei dois autores que estão citados na nossa bibliografia complementar, a Sally Marks e o Robert Boyce. Ambos estão citados, né, na nossa bibliografia complementar. E eles, a partir de pesquisas recentes, com documentos inclusive liberados, né, nos anos 70, 80, em arquivos franceses, britânicos, alemães, norte-americanos, eles batem em duas teclas importantes, que eu acho que pelo menos valeria a pena refletir. A primeira é: a França não teria agido por motivação essencialmente revanchista. A questão fundamental da França, e que teria sido pouco compreendida, em particular pelos Estados Unidos, era um problema real de segurança nacional. E interesses particularistas britânicos também impediram com que a França obtivesse uma garantia de segurança nacional na Paz de Paris. Esse é um primeiro ponto. Agora, o ponto mais interessante é a ênfase que eles dão à ideia de que Versalhes era viável. Versalhes não foi uma paz punitiva. Muito pelo contrário. Em comparação com a paz que a Alemanha impôs para a Rússia bolchevique no Tratado de Brest-Litovsk, por exemplo, Versalhes foi extremamente brando. A Alemanha não perdeu grande parte do seu território, ela não foi riscada do mapa como grande potência econômica, militarmente, inicialmente sim, mas a proposta era que o desarmamento alemão fosse um primeiro passo para um desarmamento geral, e não apenas alemão. Então eles batem muito na tecla de que não se pode cair no determinismo de afirmar que as instabilidades dos anos 20, dos anos 30, em particular a eclosão da Segunda Guerra Mundial, é produto direto de Versalhes. Não é produto direto de Versalhes. Versalhes era viável. A gente vai entrar nesses argumentos, em particular, quando a gente discutiu entre guerras com mais ênfase. Mas eu queria já colocá-los desde já, tá? Então, essas são as duas principais perspectivas. É claro que tem várias nuances aí, né? Tanto no lado mais tradicionalista, quanto nesse lado mais revisionista. Mas a gente poderia colocar como essas duas sendo as mais significativas. Bom, como eu disse, são três aspectos para entender como o processo decisório na conferência foi construído. Então a gente olhou as interpretações historiográficas, agora eu queria falar um pouquinho sobre informações básicas relativas à conferência, tá? Como que a conferência foi organizada, como ela se organizou, né? Quais foram os seus participantes, como as decisões foram tomadas do ponto de vista institucional. Havia uma estrutura institucional para tomada de decisões. Então, primeira coisa, a conferência ela dura 1 ano, tá? Então é um tempo bastante razoável. Ela dura 1 ano, mas o que importa para a gente mesmo são os 6 primeiros meses, ou seja, janeiro de 1919 a junho de 1919. Esses são os meses que os principais chefes de governo dos aliados, inclusive Wilson dos Estados Unidos, Lloyd George da Grã-Bretanha, o Clemenceau da França, o Vittorio Orlando da Itália, estão em Paris reunidos permanentemente. É aqui eu chamo a atenção.
Você conseguiria imaginar, né, um evento internacional hoje, reunindo chefes de governo e chefes de Estado com a importância desses que participaram da Conferência de Paris, por 6 meses ininterruptos? Na verdade, não foram ininterruptos, porque o Wilson, em meados de fevereiro, retorna para os Estados Unidos, e aí ele volta para Paris em meados de março, mas tirando isso, tirando essa pausa, ele fica praticamente o tempo inteiro em Paris, e o Lloyd George retorna também por algumas semanas para Londres, e o Vittorio Orlando da Itália sai da conferência em protesto, como eu disse, por quase um mês, pouco menos do que isso. Mas tirando essas pequenas pausas, digamos assim, são praticamente 6 meses em que os maiores estadistas do mundo estão reunidos, decidindo questões diversas, não apenas sobre a Europa, mas também Oriente Próximo, Ásia, África, e não apenas questões territoriais militares, discutindo questões de navegação internacional, direitos trabalhistas, né, legislação sobre minorias étnicas. Há uma enormidade de temas que são discutidos na Conferência de Paris. Tá? Muitas vezes a gente foca muito nas questões territoriais e militares, quando isso é uma parte, inegavelmente, muito importante, mas não a única. Tá? Quantos países participam? Esse é um dado muito importante para nós. Os aliados são convidados para participar da Conferência de Paris, ou seja, quem é aliado ou quem foi associado aos países aliados na guerra. Quantos são convidados? 25 países, se você contar os domínios britânicos que mandam delegações independentes, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, né? A Índia manda uma delegação independente, aí você vai para 29 delegações. Mas essas delegações é muito importante nós salientarmos isso. Estamos falando de vitoriosos, dos aliados. Países neutros não são convidados e, o mais importante, países derrotados não são convidados. Não há delegação alemã, não há delegação da Nova Áustria que surge, não há delegação turca, não há delegação húngara, não há delegação búlgara. Tá? Por quê? A perspectiva da Conferência de Paris, como eu coloco aqui no slide para vocês, era de que a conferência seria uma pré-conferência. Não a conferência. O que significa ser uma pré-conferência? Ela seria um encontro entre os aliados para aparar as arestas de possíveis diferentes interesses que eles teriam, para apresentar uma proposta conjunta aos beligerantes que foram derrotados. E aí sim teria uma conferência na qual os beligerantes derrotados seriam convidados, participariam e negociariam, aí sim, os tratados finais.